Qual o futuro do trabalho? Qual o futuro da economia? Como serão os próximos 18 anos? É o que a gente vai te responder agora com a Ana Carla Fonseca. Ela é especialista em economia criativa, urbanismo e há 25 anos trabalha com inovação em 30 países. Ana Carla, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Bem, primeiro vamos analisar os últimos 18 anos. O que a gente percebe de evolução na nossa economia nesse período recente? Então, é muito interessante a gente começar por aí, porque toda vez que a gente define uma fase econômica na história da humanidade, ela é muito impactada por alguma revolução. Foi assim na agrícola, na industrial. E o que define muito essa mudança dos últimos 20 anos, 18 anos, é o impacto das tecnologias digitais. Porque na economia como um todo, as tecnologias digitais fizeram com que o que hoje é inventado aqui seja conhecido em qualquer outro canto do mundo e vice-versa. De modo que as ideias sobre produtos e serviços começaram a circular numa velocidade incrível, em escala planetária, fazendo com que a globalização atingisse outros níveis. E a partir disso, o ciclo de vida de todos os produtos passou a ser muito mais curto. Então, a gente acha que vai comprar um computador, ele vai durar 2 anos, pronto, não tenho mais preocupação, mas daí a gente, depois de 6 meses, já começa a pensar em um outro. E para não falar de obsolescência programada e tudo isso, tem um tema que é muito importante dentro da economia, diante dessas mudanças, que é o que faz a diferença hoje em uma economia. Porque o dinheiro circula para cima e para baixo com muita facilidade. Tecnologia também, fusões, aquisições, patentes, quebra de patentes. Então, de forma geral, o que se começou a perceber é que o que faz de fato a diferença em uma economia hoje é o talento humano. Porque você não desloca 5, 3, 12 milhões de pessoas de um lugar para o outro com tanta facilidade como os outros ativos. Então, a economia, em tempos recentes, começou a resgatar, que eu acho que é muito bonito, o lado humano da economia. Então, entender que o ativo mais diferencial de uma economia hoje é a capacidade do ser humano em criar coisas diferentes. Porque você pode até copiar o que a pessoa fez, mas você não copia a criatividade dela. Então, isso passa a ser o grande agregador de valor de uma economia. Então, com isso, as relações de trabalho também sofreram modificações. Sem dúvida nenhuma, porque você não consegue apertar o botãozinho de ligar e desligar a criatividade ou inovação conforme a pessoa entra ou não no trabalho. Então, aquela lógica da Revolução Industrial de eu trabalho X horas, 14, 16 horas, daí eu pego, coloco o meu cérebro no domingo porque é o dia de eu me divertir. Vou para a igreja, vou para o futebol, vou para o que for, vou para a escola em alguns casos, e daí segunda-feira deixo o cérebro de lado, vou trabalhar fazendo sempre a mesma coisa. Isso não existe mais, né? Porque essas profissões todas tendem a desaparecer. Então, quando a gente começa a valorizar a criatividade das pessoas, a gente começa a se valorizar por ser mais criativo, ser mais inovador, buscar outros caminhos. Isso tem um impacto enorme, desde as nossas profissões, individualmente, até no grosso da economia. Por uma substituição de profissões também, e isso vai ficar cada vez mais acirrado daqui para frente, mas também pela necessidade que cada um de nós passa a ter de se reinventar ao longo de sua carreira. Há uma estimativa que diz hoje que a molecada que está chegando no mercado de trabalho virá a ter 5 profissões diferentes ao longo de sua vida, né? Você provavelmente já se reinventou a cada noite aqui, né, quando se discute temas diferentes. Mas você vê cada vez mais frequentemente pessoas que antes tinham um tipo de trabalho, mudam ou de profissão, ou resolvem abrir um negócio próprio dentro da mesma temática, mas as regras tradicionais do mercado de trabalho começam a ser muito mais flexíveis, muito mais permeáveis a novos negócios. Você vê antigos competidores começando a fazer alianças, você vê uma grande empresa, um grande setor se desmanchando por conta de uma startup ou duas surgindo na garagem do lado. Então, todas essas questões acabam fazendo com que a gente fique com inúmeras incógnitas quanto ao futuro do trabalho, mas que as relações como a gente conhecia até há 20, 30 anos, hoje sejam profundamente diferentes. Carla, então a formação desse profissional vai ter que ser multidisciplinar? Então, o que se convenciona a imaginar, porque é tudo uma grande incógnita, né, é que algumas questões que hoje são vistas como alfabetização básica, no futuro serão alfabetização básica em cima das tecnologias digitais. E não é a gente ser alfabetizado digitalmente, mas a gente é ser capaz de fazer uma programação, uma codificação, é você se virar muito bem pelo mundo digital, mas mexendo também com tecnologias como inteligência artificial. Você não precisa ser especialista nisso, mas você tem que ter aqui o vocabulário básico. E cada vez mais impactados por uma coisa que a gente ainda vai discutir muito isso, mas já é uma realidade no mundo, que é a computação quântica,
que é você deixar de fazer toda a codificação binária em zeros e uns, e é muito a nossa lógica de mundo, né? Ou eu sou isso, ou sou aquilo, ou eu trabalho na academia, ou eu trabalho no mundo prático, e aí a gente vê um monte de confusões, e você passa a lidar, como tudo que é ligado ao quântico, com possíveis resultados ao mesmo tempo. Então, entre o 0 e 1, há um monte de combinações possíveis. Até você chegar a um resultado, você tem um mundo de coisas possíveis. E isso abre um leque exponencial, por exemplo, para você começar a trabalhar na indústria farmacêutica, com todos os dados que hoje existem no mundo, mas que não cabem, entre aspas, em um computador que pensa de forma tradicional. De modo que a gente, ainda que não seja especialista nessas novas realidades, a gente que está chegando no mercado de trabalho, precisa ter um vocabulário comum. Agora, o que eu acho mais importante diante disso, porque essas questões vão sendo treinadas nas escolas, ou virão a ser, é que o futuro do trabalho vai resgatar cada vez mais o que a gente tem de humano. Porque o que a gente tem de repetitivo, de burocrático, de protocolar, as máquinas, entre aspas, as inteligências vão fazer pela gente. O que elas não vão conseguir fazer é o que faz da gente ser humano. Então, por exemplo, as profissões vinculadas ao setor de saúde, que mexem muito com gente, serão cada vez mais valorizadas. Porque você quer fazer aquele estudo mega, super top, minucioso, naquela única máquina disponível naquele hospital que você tem no Brasil. Mas quando você tiver que receber uma injeção, alguém vier pegar a sua temperatura, você quer que seja uma pessoa e não uma máquina, né? Então, inteligência social, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, a capacidade da pessoa em fazer conexões improváveis, raciocínio crítico, todas as coisas que não são repetitivas, que não são mecanizáveis, serão cada vez mais valorizadas. E o paradoxo disso é que com esse mundo de traquitanas que a gente tem ao redor da gente, a gente tende no dia a dia a delegar a essas máquinas a nossa capacidade de raciocínio, de visualização espacial, de fazer conta, porque é a capacidade de pensar no abstrato. Então, como é que você resgata isso? Esse eu acho que vai ser o grande desafio para a gente, que vem de uma safra em que a gente vivia no mundo do E e do OU, e que a gente tinha especializações muito técnicas, achando que como eu lido com máquinas, eu não preciso lidar com gente. Ou como eu sou muito criativa, eu não preciso fazer nada que seja racional. A gente vai ter que ser tudo isso ao mesmo tempo e agora, né? E isso eu acho que é uma maravilha, porque a gente expande as possibilidades humanas de forma realmente exponencial. E, Carla, esse é um processo que já começou. A gente está nessa fase desse processo, uma fase inicial. Esses 18 anos que você pautou, eu acho que são muito bem-vindos, porque eles realmente coincidem com todos esses vários impactos. Então, quando você percebe hoje que você nem vai mais ao banco, porque você faz tudo pela internet, e que aquele caixa de banco, como você conhecia, hoje não existe mais e cada vez menos existirá, que a telefonista também é uma profissão, ou o ascensorista, são profissões que hoje no dia a dia a gente não encontra mais e cada vez menos encontrará, já é um sinal muito claro disso. Mas se você imaginar num prazo de 15, 20 anos, estima-se que 60% das profissões serão mudadas em pelo menos 30%. O que significa isso? Se você pegar tudo que você faz no dia a dia, acordo, faço isso, faço aquilo, até que eu vou dormir, 30% dessas coisas que você faz devem sumir. E a grande pergunta é o que vai ser colocado no lugar. Porque muitas profissões vão sumir, mas muitas outras vão surgir. E não só aqueles especialistas em genoma, em inteligência artificial e daí para frente, mas especialistas em questões que hoje a gente começa a ver como tendências, como questões da longevidade, a tal da economia platina, né, dos cabelos grisalhos. Como é que essas pessoas que vão chegar até os 150 anos com muita experiência, com raciocínio crítico e com capacidade física e mental de lidar com os complexos desafios do dia a dia, vão se comportar na sociedade? Como é que a gente aproveita isso? Como é que dentro de uma empresa você lida com recursos humanos dentro dessa lógica? Então, esses especialistas ainda virão. E aí a grande confusão é como é que a gente consegue adequar, por exemplo, o currículo acadêmico ou universitário a essas demandas de um futuro trabalho. Daí você pega um caso como o da Colômbia, que eu acho incrível, em que eles se uniram 8 universidades. Essas 8 universidades conversam com as instituições empresariais, o que seriam as FEComércio, os Fiespes dele, enfim, CNIs, junto com as agências de inovação. E eles tentam fazer um exercício de decodificar quais serão essas profissões do futuro, de modo que eles começam a investir em currículos acadêmicos, para que quando elas vierem a ser demandadas, já existam pessoas no mercado de trabalho preparadas para isso. Porque hoje você vê um contingente enorme de pessoas desempregadas no Brasil, subempregadas, e uma demanda gigantesca por profissionais em profissões que hoje não atendem. Muitas pessoas ligadas, por exemplo, às questões das tecnologias avançadas e daí para frente. Então, a gente tem um descompasso muito grande. E a gente acaba entrando numa faculdade
achando que o futuro daqui a 4, 5, 6 anos vai ser aquele e ele vai ser completamente diferente. Então, acho que a gente tem que investir muito nessas questões humanas e em questões que são vistas um pouco como canivete, sabe? Canivete suíço? Que qualquer que seja o lugar quando você vai, você leva, porque você sabe que aquilo vai ser importante. Essas são as tais das habilidades do futuro. Pois é, Carla, qual que é o caminho para esse profissional que já está no mercado? O grande risco, a grande preocupação é com o futuro. Como é que você não fica obsoleto diante de tudo isso? O que a gente tem que ficar atento para não correr o risco de ficar fora do mercado? Pois é muito complicado porque a primeira questão é você não pode ficar acomodado em momento nenhum. E é um desconforto enorme você não ficar acomodada, né? Então, essa capacidade de reinvenção que a gente tem que ter, mesmo quando está feliz e realizado na profissão da gente, é fundamental. A gente tem que beber de muitas áreas, ainda que a gente não veja relação direta com o que a gente está fazendo, porque quanto mais a gente tiver ingredientes diferentes, mais a gente vai ser capaz de fazer receitas próprias. É como se você dissesse, olha, eu sou uma ótima chefe de cozinha, daí chega o seu filho da escola com a tropa do futebol, de surpresa, e um é diabético, outro não come glúten, outro está de regime, e daí cada um exige uma coisa diferente, você fala, meu Deus, se você não abrir a despensa e tiver um leque de ingredientes muito diversos, você não consegue dar conta do recado, né? Então, a gente tem que ficar se provocando para ter experiências, para ter vivências, para ter curiosidade, que eu acho que é a palavra-chave, por coisas que a rigor podem nem ter muito a ver com aquilo que eu faço, mas que podem vir a evoluir para simbioses que serão importantes no futuro. Então, eu vou, sei lá, fazer cursos ligados a experiências com pessoas em situação de risco, ou um trabalho voluntário, muitas vezes. O que isso tem a ver hoje com o meu trabalho de advogada no escritório tradicional? Talvez nada, mas muito deve vir a surgir no futuro que acaba sendo pontes entre essas coisas que eu faço e as coisas que eu começo a fazer por provocação. Então, a gente tem que ampliar o leque, tem que ampliar o ingrediente. Ou seja, não necessariamente se envolver em questões ligadas unicamente ao seu trabalho. Porque como a gente não sabe o que o trabalho vai ser, como mais você lançar pontes para áreas diferentes, melhor para você. O que não significa, claro, que você não seja competente naquilo que você faz, mas isso é o básico. Então, acho que o grande risco e a grande delícia é que o não ficar acomodado faz com que a gente expanda cada vez mais o horizonte de percepção de mundo que a gente tem, inclusive do mundo da gente. Então, o que de fato me realiza? No que de fato, a tal do propósito, o que de fato me faz sair da cama cedo, feliz da vida? Esse eu acho que é o grande barato, porque só a gente consegue responder isso, né? E se a gente não souber isso, significa que a gente vai ficar, no mínimo, como profissional medíocre no que é que a gente esteja fazendo. E os profissionais medíocres serão os primeiros a ir embora. Então, a gente tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. E a gente só vai ser muito bom mesmo se a gente fizer com grande realização, com grande vontade, com grande pique. Então, acho que toda a discussão sobre tecnologia e futuro do trabalho leva a uma discussão muito maior e mais fundamental, que é o que eu quero para mim, né? E aí a gente começa a ter um diapasão interessante. Você trouxe para a gente o exemplo da Colômbia, né, Carla, ao longo da nossa conversa. A gente consegue traçar um comparativo do perfil do brasileiro nessa busca por um leque maior em comparação a outros cidadãos de outros países? Então, pensando aí justamente nesse leque de talvez 18 anos, eu tendo a achar, e é uma percepção pessoal, que nós brasileiros começamos a ser muito mais acostumados a uma lógica de que o Estado vai me prover, que eu não preciso ir atrás porque as soluções virão. Eu acho que a gente foi se viciando numa lógica muito mais conformista do que numa empreendedora batalhadora. Então, a grande questão quando você abre um negócio novo, para quem eventualmente não tem uma qualificação de nível superior, é: mas você perdeu o seu emprego? E não, poxa, que bacana, você resolveu sair eventualmente de onde você estivesse. Porque a associação que muitas vezes a gente faz é de que o empreendedor acaba sendo um empreendedor por falta de opção e não um empreendedor por vocação. Ainda que as estatísticas cada vez mais levem ao empreendedorismo por opção. Então, a gente não vê aquilo, que legal, é um novo desafio. A gente fica com medo, muitas vezes, do desafio. Eu tenho a impressão de que agora a gente está numa mudança de mentalidade, até por necessidade, de que a gente percebe que o mundo é diferente, que houve toda uma série de reformas trabalhistas no mundo inteiro, inclusive aqui, que virá uma reforma previdenciária e outras depois dela, e que aquilo que a gente tinha como dado acaba não sendo necessariamente a lógica para o futuro. Então, eu acho que a gente passou por um período talvez de acomodação mais acentuada do que talvez anteriormente tivesse. A gente começou a perceber que, o mundo mudou e a gente está nesse despertar mais repentino do que talvez outros países que já viessem acompanhando as mudanças. E com mais cedo a gente despertar, melhor vai ser, porque mais cedo a gente vai sentar no banco da frente, né? Então, se a gente tiver um mercado mais aberto, com as devidas precauções de uma
forma responsável, se a gente começar a perceber que a gente é responsável pela carreira da gente, não necessariamente a escola, o empregador ou o governo, mais facilmente vai ser a gente se adaptar a isso. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento. E, Carla, você também falou de algumas profissões que tendem a se perpetuar, principalmente aquelas ligadas à saúde, e algumas que tendem a se extinguir. Quais são aquelas que provavelmente no futuro não vão mais existir? Tudo que é repetitivo ou burocrático tende a sumir. Então, estima-se que somente 5% das profissões de fato deixarão de existir, o que significa que as profissões se reinventarão. Então, por exemplo, se você pegar contador, o contador tem um trabalho que pode ser mega criativo, que é aquele de conseguir encontrar formas de ver qual que é a melhor adequação para o seu tipo de empresa ou desejos e anseios e afins. Mas aquele trabalho do contador burocratizante, que vai lá preencher as coisas, isso vai sumir. Então, mesmo dentro das profissões, você tende a ter essa, entre aspas, reciclagem. Se você pegar um médico, aquele médico que acaba fazendo sempre o mesmo tipo de exame, porque ele é o oftalmologista encarregado desse tipo de máquina, ele também vai ser substituído como tipo de trabalho. Mas aquele médico que é capaz de pegar o seu raio-x, e meio Sherlock Holmes, e vai conectando o Watson, né? E vai conectando isso a todos os outros aspectos da sua vida, aquele nosso clínico geral de antigamente, esse tende a ser muito valorizado. Então, em todas as profissões, aqueles profissionais que de fato conseguirem pegar o leque de possibilidades que as tecnologias hoje franqueiam para expandir a sua forma de atuação, para fazer conexões entre as coisas, todas essas profissões devem ser perpetuadas. O que vai mudar muito é o perfil das pessoas dentro dessas profissões. E, graças a Deus, algumas profissões como aquelas que desumanizavam as pessoas, aquele cidadão que fica no aeroporto levando a mala do carrinho para a esteira, o estivador, ou que faz a mesma coisa ao longo, o operador de máquinas em chão de fábrica, de uma montadora, cada vez mais essa turma deve sumir. E eu acho ótimo se a gente soubesse preparar para isso, porque é sinal de que essas pessoas vão poder, de fato, liberar o seu potencial criativo para outras coisas. Bem, Carla, então, pelo que você está falando, isso vai na contramão do que a gente via há alguns anos. Por exemplo, o médico. Até então, ele tinha que ser especialista em alguma área, e o que você fala é que o futuro provavelmente vai ser um clínico geral. Na área de comunicação, o jornalista tinha que ser especializado numa área específica. E no futuro a gente vai ter que abordar todos os temas. Então, esse é o caminho, um caminho inverso do que a gente viu ultimamente? O futuro vai ser muito mais convergente de coisas que antes a gente via como excludentes. Então, o futuro vai reservar, ao mesmo tempo, espaço para esses mega super top especialistas e espaço para aqueles que são mais generalistas. É como se, para você conseguir fazer um arranjo em mesa de som, você tivesse que conhecer, ou para ser uma maestrina, você tivesse que conhecer todas as notas. Então, você vai ter aquele mega especialista na nota musical X, mas você vai ter também que compor um conjunto de pessoas que consigam levar essas várias notas a serem harmônicas. E isso eu acho muito bacana, porque antes a gente condenava as pessoas que queriam ser especialistas a serem generalistas ou vice-versa, né? A gente passou por várias ondas. E agora a gente começa a perceber que no futuro tudo isso vai ser importante, porque você vai ter necessidade dos vários perfis. Eu acho que isso abre um amplo manancial de possibilidades da gente conseguir explorar o que a gente realmente quer fazer, né? Algumas cidades se tornam um exemplo nessa preparação para esse futuro, para esses próximos 18 anos? Então, a gente tem desde regiões, países, cidades que tentam se apresentar no futuro de uma forma diferente. Aí um caso paradigmático é o dos Emirados Árabes, porque eles sabem que eles têm que se reinventar até que os recursos naturais dos quais eles dispõem sumam ou deixem de ser vistos como prioritários. Então, você tem, por exemplo, nos Emirados Árabes, o Ministério da Inteligência Artificial, que trabalha de forma concomitante ao Ministério da Felicidade. E daí eles começam a lidar com toda uma série de olhares para o futuro, fazendo, sob o viés de políticas públicas, investimento para que as pessoas das mais diversas idades, conforme seu nível de formação, tentem se adequar ao que eles projetam como futuro. É uma coisa assim, para a gente, parece ficção científica. Mas, por outro lado, você tem, pensando em cidades especificamente, um caso como o de Montreal, que vê todas essas questões em mudança agora, e daí dentro da prefeitura eles têm já, há seus 18 anos, um bureau chamado Bureau de Design, cuja missão básica é fazer com que cada residente na cidade tenha um olhar de designer, ou seja, o olhar da inovação sem o ser.
porque eles entendem que não adianta, para lidar com o futuro, você ter meia dúzia de pessoas saindo turbinadas da faculdade de design. Para que a sociedade seja mais criativa e voltada ao futuro, você tem que investir no espaço urbano, porque é onde as pessoas, em sua vasta maioria, moram. No Brasil, 86% das pessoas. Então, como é que você lida com o espaço urbano, público? Como é que você lida com as fachadas dos empreendimentos para que elas sejam mais atiçadoras de curiosidade? Como é que você faz pontos de ônibus, mobiliário urbano mais inteligentes, mais convidativos a você falar, poxa vida, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E isso é gostoso, porque se você entende a cidade como uma plataforma de desenvolvimento dessas habilidades do futuro, você aí sim faz um programa inclusivo, de que toda a sociedade possa estar mais bem preparada. Para a gente encerrar então, Carla, dica para os próximos 18 anos para esse profissional que já está no mercado de trabalho ou que vai entrar? Qual que é a dica fundamental? Seja curiosa, seja criativa e provoque-se continuamente, né? Não se acomode nunca, isso em qualquer momento da vida, em qualquer profissão. Conversamos com a Ana Carla Fonseca. Ana Carla, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Prazer.